Quem tem acompanhado os noticiários internacionais com certeza já viu a briga entre a Espanha e o pessoal da Catalunha, que quer se tornar independente. Já teve um plebiscito que foi invalidado pelo governo de Madrid, declaração de independência meio que não oficial, e nos confrontos com a polícia, muita gente já ficou ferida. Mas por que será que a Espanha não quer que a Catalunha se torne independente? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o professor de História, Kleber Menn. Tudo bem, Kleber? Tudo ótimo, Elaine. Muito obrigado mais uma vez. Bom, vamos começar perguntando então o que existe aí que impede, por que a Espanha não quer que a Catalunha se torne independente? Na verdade, a pergunta correta, eu acredito que seja porque a Catalunha quer ser independente, né? Eu acredito que seja mais para tentar explicar. Na verdade, Elaine, esse problema já tem de 1.300, 1.200 anos, talvez, né? Desde quando a Europa, ali a Península Ibérica, mais precisamente, foi invadida pelos mouros ali em 711, a população que habitava ali a região da península, a população cristã, ela foi sendo isolada na região norte, onde formou o reino das Astúrias, e depois teve origem a 4 reinos diferentes, que foi o reino de Aragão, Leão, Castela e Navarra. E ali, no cantinho, ali, tinha o condado da Catalunha. E esse condado, o que era um condado? Observando o ponto de vista da hierarquia feudal, você tinha um suzerano, que era o grande senhor de terras, e você tinha o vassalo, que era alguém que era ligado por laços de nobreza, porém ele tinha um terreno menor, e ele devia a obrigação a esse suzerano. Então, no caso, ali no condado de Barcelona, que depois virou Catalunha, tá? Ele devia essa obrigação. Entretanto, no século XI, quando começou a reunificação, quando esses 4 reinos começaram a lutar contra os mouros, para um começar a se unir ao outro, teve aqui os seus casamentos, os seus acordos, e houve então a primeira aliança, que foi entre o reino de Leão e Castela. Depois, com o passar dos séculos, acabou se unificando tudo, muito na base da espada, da força, ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, em especial, que nós temos todo um território que fala português, lá não. E acabou que lá no século XIV, a Catalunha ela foi anexada por Leão e Castela, né, que acabou, daí Navarra, Aragão, acabou, e foi todo anexado. E a Catalunha, obviamente, é contra gosto, porque ela tinha a sua independência, relativa independência, relativa autonomia, e ao ser anexado ao Leão e Castela depois se tornou Espanha, e desde lá, daquela época, já tem essa discussão se deve ou não ser independente, que também Portugal quase que foi anexada pela Espanha lá no século XIV também, entretanto teve uma guerra, uma briga que acabou restaurando, subindo ao trono a dinastia de Aves, Dom João de Aves, daí acabou consolidando a independência de Portugal. Mas então a Catalunha teve todo esse problema histórico. E uma das principais questões de que a Espanha não permite, não reconhece, um dos principais pontos é político, porque a própria Constituição não permite, a nossa também não, teve até um plebiscito aqui para separar o Sul, mas a nossa, quem atentar a esse sistema está cometendo um crime quase de lesa pátria. O fato é que a Catalunha, ela é a região mais envolvida de toda a Espanha. Lembrando, pessoal, que é a região de Barcelona, né? Sim, região de Barcelona. A Catalunha ali, é a região mais desenvolvida de toda a Espanha. A Espanha, obviamente, que fica ali dependendo dessa aliança com a União Europeia e recebendo essas ordens da União Europeia, e isso, de certa forma, fere muito aquela pessoa que é mais bairrista ou nacionalista e que não gostaria de ver o seu local respeitando ordens de um parlamento lá em Bruxelas, por exemplo. É um dos principais pontos. E assim, a gente vê aí que teve o plebiscito, sim, mas aí foram mandados policiais de toda a Espanha para combater isso, fecharam escolas. Na verdade, por exemplo, eu vou responder usando o exemplo do Brasil. O que impediu o governo de usar essa mesma força aqui? É que esse movimento aqui é inexpressivo. De uns tempos para cá, se ouve falar isso de separação, embora lá no século XIX, mas lá na Catalunha já é de muito tempo. Para ter uma ideia, a Catalunha fala outra língua, fala o catalão. A Catalunha tem juízes
que só falam a língua catalã. Você não tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no sul aí, que se diz o Paraná, Santa Catarina, você não tem um juiz que fala o paranês ou sulês, não, fala português, o mesmo código. Lá não, lá eles têm uma cultura própria. Tudo separado. Tudo muito específico lá na Catalunha. O catalão ele tem direito de ser julgado apenas por um juiz que fala a língua catalã. Aqui não, aqui você for preso lá no Nordeste, você vai ser julgado pelo juiz de lá. Então, toda uma especificidade. Então, lá a identidade do catalão ela é muito maior. Então, lá, como ali já é um barril de pólvora, eles tentam reprimir de toda forma qualquer tentativa de independência desse povo. Então, por isso que houve toda essa repressão. Que tipo de problemas traria para a Espanha, por exemplo, essa separação? O problema é todo um desencadeamento de pequenas, digamos, independências. Você já tem a Escócia querendo independência do Reino Unido. Quem vai impedir a Irlanda do Norte de tentar conseguir a mesma coisa? Quem vai impedir outros países que são ali ligados, a próprio Gibraltar, que pertence à Inglaterra? Aí você tem outras regiões que são... ali você tem o conflito ali da região da Rússia com a Ucrânia, tá? Com aqueles países ali. Então, esse é o problema. Na verdade, essa união ela sempre foi muito delicada. Enquanto as coisas estão indo bem, a União está tranquilo. Agora, a Espanha entra numa crise, a Europa está entrando numa crise. A região de Barcelona, a Catalunha, fala assim, não, mas peraí, mas a Espanha está em crise e o melhor... Eles dependem da gente para pagar a dívida, entre aspas, do país todo. Então, será que se a gente se libertar, a gente gerar uma reação em cadeia? Isso que é o mais problemático de tudo. Tá, mas vamos colocar, então, se todo mundo quisesse se separar, qual seria o grande problema? Eu acho que é um processo que já está acontecendo, vai ser o fim da zona do euro. O fim. A Inglaterra deu início com o Brexit e você já tem o Macron, que foi eleito na França, ele já, em pouco tempo, já despencou a popularidade dele e ficou muito evidente aquela frase que a Marine Le Pen falava, que quem vai governar a França, que mulher vai governar, eu ou a Angela Merkel? E a Angela Merkel ela acabou sendo reeleita e a influência é muito grande. Então, o que eu acredito que que não tão longo assim, mas que em breve vai acontecer? Vai ser o fim da comunidade europeia. Vai acabar esse negócio de bloco econômico, que isso mostrou-se no início muito bom, até a década de 60, 70 mais ou menos, quando começou esse processo de livre mercado na Europa no pós-Segunda Guerra. Só que quando, na década de 70 e 80, começou a virar apenas uma desculpa para burocratas para controlar mais essa onda globalista, que é diferente de globalização, aí o que acontece? Você vai gerando um descontentamento nas pessoas e uma burocracia muito grande. Imagine lá, para o pequeno produtor da Catalunha produzir, sei lá, um vaso desse aqui, ele vai ter que seguir as normas ditadas pelo Parlamento de Bruxelas. Aí eu pergunto, o cidadão da Catalunha votou para eleger o Parlamento de Bruxelas? Aí que dói mais. Por isso que eles ficam mais... No ego dessas pessoas. Entendi. Eu sou catalão. Não, eu não sou europeu. Eu sou catalão. É esse que é o problema. E assim, de uma forma bem simples, perguntando, por que então que a Espanha não deixa eles se separarem? Não? Tipo assim, deixa logo, para de brigar. Vamos falar de uma forma bem simples. Né? Vamos parar com essa briga. Tá, vocês querem viver independentes, sejam felizes. A primeira questão é o próprio questão de soberania, né? Como que a soberania ela foi obtida na Europa por meio de toda essa unificação. Os reis foram destruindo o poder local eram invasões, e chamando para si o poder total, né? Financeiramente muda? Muda bastante. Então, primeiro tudo, você vai perder a soberania. O que é soberania? É eu não reconhecer dentro do meu Estado uma força maior do que a minha. Então, eu vou estar reconhecendo que aquele pedaço de terra tem poder de botar o dedo aqui na cara da Espanha e falar, eu não quero mais pertencer a vocês. Nossa, isso... Tem um pouquinho de ego nisso? Total, mas tem uma construção histórica aí de 600, 700 anos de soberania, muito forte, desde o século XII, XIII. Então, do ponto de vista econômico, você tem o fato da Catalunha ali ser a região mais desenvolvida de toda a Espanha. É a região que praticamente sustenta. Você acha que chega a quebrar o resto da Espanha, se separar? Aí isso
vai ter que reaprender a viver. Eles vão ter que sair um pouquinho vão ter que rever o seu estado de bem-estar social. Vai dar uma dorzinha de cabeça. Vai, porque essas questões... como o meio empresarial sabe muito bem disso. A despesa ela aumenta de um dia para o outro, mas reduzir custos é uma coisa que demora meses para você se estabelecer. No andar da carruagem, dessa forma, agora que, né, parece que ainda tem uma disputa e uma briga e uma coisa muito grande, você acredita que tudo caminha para que se consiga essa independência ou que não, que a Espanha vai segurar muito firme isso e que não vai permitir, ou pelo menos fazer de tudo para não permitir que exista essa independência? Eu acredito que essa independência ela é mais um jogo ali é um jogo para tentar conseguir mais benefícios. Também não sei se seria vantajoso para a Catalunha também, embora eu acredito que só nesse ponto assim é melhor. Tudo é melhor do que a União Europeia, eu sou bem cético com relação à União Europeia, mas eu acredito que isso foi uma jogada de cena para tentar ganhar mais e mais liberdade ainda, você ganhar mais vantagens, obter mais vantagem no jogo, redução talvez de impostos, talvez algumas limitações maiores. Mas isso em relação a Madrid ou em relação à União Europeia? Relação a Madrid mesmo, relação a Madrid. Então, alguma liberdade... Isso que é bem complexo. Porque são problemas de governos extremamente centralizados. Quando você tem, aqui no Brasil, toda a vida humana no Brasil depende de Brasília. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que cada estado tem a sua autonomia, né? Então lá ninguém está nem aí com muitas coisas que acontecem. Mas lá isso é muito mais forte. Então essa dependência ela é tanto do parlamento, próprio parlamento espanhol, quanto do parlamento europeu que fica em Bruxelas. Então é uma coisa bem complexa. Mas eu acredito que é um joguinho de cena, é uma chantagemzinha que está acontecendo. E, em princípio, você acha que não vai acontecer mesmo a independência? Eu acho que não vai acontecer. Eu sou bem cético com essa independência específica da Catalunha. Eu acredito que isso vai pôr mais fogo ainda na questão da União Europeia, mas a Catalunha em si, eu acredito que não por agora, não por causa desse plebiscito. Uhum. Espero, pode ser que amanhã mude, né? Mas hoje eu não vejo dessa forma. O que complica muito, na minha opinião, bem modesta, é essa coisa de ficarem se degladiando, né? Mais de 800 pessoas feridas, esse é um problema muito sério, né? Mas para a gente, aqui no Brasil, isso é muito complicado, porque a gente já, desde o golpe republicano de 15 de novembro de 1889, a gente já teve muito isso no Brasil, nos primeiros anos, né? Depois parou, nas primeiras décadas. Né? Mas lá isso já é essa luta por independência, já faz parte do sangue do povo, já faz parte dessa criação da identidade. Para a gente é meio estranho, mas para eles é meio que normal isso. Porque a gente foi criado numa cultura diferente. O brasileiro, o próprio Sérgio Buarque já escreveu com essa cultura do homem cordial, aqui a gente sempre consegue, mais no jogo político, não, vem cá, vem ser meu inimigo, vem meu aliado. Por isso que aqui no Brasil o negócio de oposição é brincadeira, né? Parece brincadeira. Lá é mais sério, lá o pessoal tem mais princípio, porque aqui nós somos brasileiros. No dia do jogo do Brasil, por exemplo, ontem, o nordestino torceu para o Brasil, o gaúcho dos Pampas torceu para o Brasil. Lá, quando a Espanha ganhou a Copa de 2010, parecia velório na Catalunha. Parecia velório, ninguém gostou daquilo, mesmo tendo jogadores do Barcelona lá. Tudo muito diferente, né? Obrigada mais uma vez pelas explicações, Kleber.